Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir a aula, o exercício que nós deixamos na aula de domingo para vocês sobre critérios de divisibilidade. Nós começamos a fazer uma análise de como eu posso dividir um número, né? E nós começamos a fazer isso com os números 2, 3 e 5. E foi deixado o exercício para vocês marcarem com um X as possíveis divisões e os dividendos colocados para vocês, começando pelo 60. Então, 60 é um número divisível por 2? Sim. E por quê? Porque ele é um número par. Então, números divisíveis por 2 são os números pares. Só fazendo um resuminho para vocês, tá? Então, se é divisível, eu marco com um X. O 3. 60 é divisível por 3? Sim, porque se eu somar o 6 com o 0 dá 6. E 6 é um número que está na tabuada do 3. Logo, ele é divisível por 3. Ótimo! Por 5. 60 é divisível por 5? Para um número ser divisível por 5, ele precisa terminar em 0 ou em 5. Esse número 60 termina em 0? Sim, então ele é divisível por 5. Logo de cara, então, nós temos um número que é divisível pelos 3 valores que nós colocamos aí. E só lembrando que, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3, tá? E divisível por 5, o número precisa terminar em 0 ou em 5. Vamos para o próximo, que é o número 11. 11 é divisível por 2? 11 é um número par? Não. Se ele não é um número par, ele não é divisível por 2, então eu não assinalo. Por 3, a soma é um número divisível por 3? 1 mais 1, 2. 2 é divisível por 3? Não, também. E ele é divisível por 5? Para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Ele termina em 1, então não é divisível por 5. Então não se encaixa em nenhuma dessas situações. Ele é um número em particular que nós vamos conhecer mais à frente no canal, onde eu vou dar para vocês, que ele é um número primo, e nós vamos entender o que significa ser um número primo. 105. 105 é divisível por 2? Para ser divisível por 2, precisa ser um número par. Ele é par? Não, ele é um número ímpar, ele termina em 5. 5 é um número ímpar. Então, não assinado. Ele é divisível por 3? Vamos ver. 1 mais 0 mais 5 vai dar 6. 6 é um número divisível por 3. Portanto, ele é divisível por 3. Divisível por 5, ele termina em 5. Então, ele é divisível por 5. É bem isso. E para vocês testarem, vocês podem fazer as continhas no cantinho e ir confirmando tudo isso. E vão perceber que as divisões são exatas. E para um número ser divisível por outro, ele tem que ter uma divisão exata. 1332 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele termina em 2. 2 é um número par, portanto, ele é divisível por 2. Divisível por 3. A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, vamos ver. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 está na tabuada do 3. Ele é um número divisível por 3. Portanto, eu assinalo no quadrinho que ele é divisível por 3. Por 5, teria que terminar em 0 ou em 5. Ele termina em 2. Então, não é divisível por 5, eu não assinalo nada. 3.000. 3.000 é um número divisível por 2? Sim, porque ele termina em 0 e 0 é um número par. Então, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Somar 3 mais 0 mais 0 mais 0 é 3. 3 está na tabuada do 3, é divisível por 3, então eu assinalo que 3.000 é divisível por 3. E 3.000 é divisível por 5? Ele termina em 0. E terminar em 0 ou em 5
o número é divisível por 5. Portanto, 3.000 é um número divisível por 5. Isso facilita bastante nas continhas de divisão. Você já elimina números no momento de escolher qual o melhor quociente. Obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham entendido a aula. Se não, coloquem nos comentários que a gente explica melhor para vocês ainda sobre o assunto ou qualquer dúvida que vocês tiverem. Aceitamos também sugestões para que a gente possa gravar novas aulas. Curtam a aula se vocês gostaram, compartilhem para que outros também tenham a oportunidade de aprender um pouquinho mais ou rever conteúdos. Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações. Até domingo, onde faremos a nossa próxima aula com divisibilidade por 6, porque é um assunto mais delicado, então nós vamos trabalhar em separado. Até lá, pessoal!